Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente no conflito da Ucrânia para o dia 27 de maio de 2025. E hoje temos que falar de várias coisas, porque há uma grande quantidade de movimentos ao longo de diferentes pontos da frente. Vamos falar principalmente de zonas das quais temos falado muito ultimamente, mas a verdade é que há muita coisa para cobrir. Mas antes de entrar em detalhes, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então acompanhem o canal regularmente se gostam do conteúdo, e se ainda não se inscreveram, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Mas não vamos perder mais tempo, vamos diretamente para o que é a linha de contato. E como de costume, vamos começar com o sul e vamos encerrar com o norte. Temos que ir para toda a zona de Donetsk. O primeiro avanço que vamos comentar é por parte do exército ucraniano. Fontes como Surya Maps informam que o exército ucraniano conseguiu recuperar toda a localidade de Koryzhov e que, inclusive, conseguiu entrar novamente em Troitsk. Para contextualizar um pouco, temos falado bastante sobre este setor nos últimos tempos, porque vimos como o exército invasor da Federação Russa vinha se aproximando da fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk a partir dessa direção. Os russos conseguiram capturar Troitsk e entraram em Koryzhov. Se os russos capturassem Koryzhov, atingiriam essa fronteira que, como comentamos em várias ocasiões, é uma fronteira bastante importante, especialmente por motivos simbólicos. Mas, de repente, esses avanços russos, que estavam sendo relativamente constantes, se estagnaram. Pararam os movimentos neste setor. E o que aconteceu depois foi que o exército ucraniano começou a contra-atacar. Começou a avançar e, eventualmente, não apenas conseguiu recapturar Koryzhov, que é o que estamos vendo agora, mas também conseguiu entrar novamente em Troitsk, onde neste momento estão ocorrendo combates intensos. Portanto, é preciso ficar muito atento ao que ocorre neste setor, onde parece que o exército ucraniano tem uma iniciativa relativamente ativa, demonstrando sua bravura, resiliência e capacidade de resposta. Mas deixemos esse setor de lado por um momento e vamos um pouco mais ao norte, porque temos que falar de toda essa área ao sul de Kostiantynivka e a leste de Pokrovsk, zona sobre a qual falamos muito nas últimas semanas devido aos diferentes ataques russos. Em primeiro lugar, fontes como Deep State e Divian informam que o exército russo conseguiu entrar a partir de Malinivka na localidade de Mirny, algo que já havíamos previsto que poderia acontecer após a ocupação total de Malinivka pelas forças russas. Era altamente provável que, depois disso, os russos tentassem entrar em Mirny, em movimentos voltados para o flanco leste de Mirnohrad. Ou seja, os russos querem se aproximar de Mirnohrad pelo leste para depois tentar alcançar Pokrovsk. E esses movimentos estão relacionados com esse objetivo. Ainda falta muito para que a linha de frente realmente alcance Mirnohrad ou Pokrovsk, mas já estão sendo observadas essas movimentações naquela direção. Outra zona sobre a qual falamos bastante se relaciona com o leste deste setor de Malinivka, com a parte nordeste, especificamente com o eixo de Yablonivka, onde o exército russo, como já comentamos, tem tentado avançar ao longo de uma estrada que eventualmente leva a Kostiantynivka, vindo do sul. Há 2 ou 3 eixos de avanço consolidados por parte do exército russo em direção ao sul de Kostiantynivka, e este eixo segue diretamente por uma rodovia. O que temos visto é que os russos não apenas avançam ao longo dessa estrada, mas também tentam avançar pelos flancos, como por exemplo o caso da ocupação de Nova Poltavka. O que ocorreu nas últimas horas foi a liberação de imagens de tropas russas, que foram geolocalizadas na localidade de Popyv Yar. Então pode-se falar da ocupação russa da localidade de Popyv Yar. E aparentemente, os russos estão conduzindo ataques contra a localidade de Poltavka, que seria a próxima localidade nesse setor. Além disso, os russos conseguiram avançar um pouco mais ao norte de Novolenivka, em sua tentativa de alcançar a localidade de Yablonivka, que agora se consolida como o próximo ponto defensivo do exército ucraniano em todo esse setor. Mas é preciso destacar que, mesmo frente a esses avanços inimigos, os defensores ucranianos têm mostrado uma impressionante capacidade de resistência e preparo. Em resumo,
Observa-se como o exército da Federação Russa continua com essa iniciativa de avançar por essa estrada e por seus arredores para eventualmente chegar ao sul de Kostiantynivka. Algo que já comentamos bastante. Mas dissemos que há 2 eixos de avanço que vão diretamente para o sul de Kostiantynivka, e o segundo é um ponto sobre o qual falamos bastante, especialmente recentemente. Precisamos falar da situação das localidades de Netailov e Staromykhailivka. Para contextualizar um pouco, o exército russo alcançou a localidade de Staromykhailivka, mas o exército ucraniano começou a oferecer uma defesa bastante contundente. Os russos, embora tenham entrado na localidade, não conseguiram avançar muito além disso. Viu-se como os russos tomaram Staromykhailivka como um objetivo a ser capturado, e como começaram a utilizar a técnica que têm usado tantas vezes durante este conflito: avançar pelos flancos. Caíram as localidades de Oleksandrivka e depois Romanivka, após avanços em zonas como Suky Yar, e eventualmente começou-se a pressionar Sopini. Com isso, os flancos ucranianos começaram a colapsar. As rotas de suprimento dentro e fora de Staromykhailivka estavam em uma situação crítica, e começaram a surgir relatos de retiradas. De fato, nos últimos dias, no vídeo anterior, comentamos que o mais provável era que essas localidades, uma das duas, Staromykhailivka ou Netailov, já haviam sido abandonadas. Mas a verdade é que havia muitos relatos contraditórios de diferentes fontes, então não havia muita clareza sobre o que exatamente estava acontecendo. O que dissemos naquele vídeo é que, no final das contas, isso era uma discussão mais sobre detalhes, porque era altamente provável que em breve falaríamos do abandono total de Staromykhailivka e Netailov por parte do exército ucraniano. E parece ser isso que de fato ocorreu nas últimas horas, porque o que reportam várias fontes é que esse bolsão se fechou. E tanto Staromykhailivka quanto Netailov estão agora sob controle russo. Agora restam todas as tarefas de consolidação e limpeza, que talvez levem algum tempo. Mas a verdade é que essas zonas defensivas já caíram. Sobre as informações que circulam dizendo que tropas ficaram presas, quantas conseguiram se retirar, etc., a verdade é que não há muitas informações confiáveis sobre isso. O que há, na verdade, é muito exagero de ambos os lados. Por isso, como sempre, com tudo que envolve baixas, rendições, etc., prefiro não levar essa informação muito a sério, seja ela divulgada pelo lado ucraniano ou pelo lado russo, porque geralmente são dados superestimados, com o objetivo de exagerar vitórias. Por isso, não vou me aprofundar nessa discussão. Nunca costumo fazer isso, e novamente, não farei neste caso. Porque o mais importante, pelo menos na minha opinião, é a queda dessas posições defensivas, independentemente de quantas tropas estavam ali, quantas conseguiram escapar, quantas ficaram presas nesse bolsão, etc. Não é uma discussão que se possa ter com a ausência de informações confiáveis, mas também não acho que seja o mais relevante. O que importa para o acompanhamento da linha de frente é que caiu uma zona defensiva que estava resistindo numa zona onde os russos não estavam conseguindo avançar por meio de assaltos diretos. As forças ucranianas seguraram durante muito tempo posições-chave. A queda dessas posições, que resistiram heroicamente, levanta agora a seguinte questão: o que poderá acontecer nesta zona da linha de frente daqui para frente? O mais provável é que os russos tentem capturar o que resta da localidade de Zória. No entanto, além de Zória, existe um grande espaço aberto, com diferentes rotas que podem ser utilizadas ao longo desse terreno. Ainda assim, será necessário ver se os russos decidem avançar em direção a Chernivka, ou se tentarão atacar Katernivka, tentando pressionar diretamente os flancos da resistente Toretsk. Ou então, se seguirão em direção ao norte, rumo a localidades como Alexandro Kalinove, tentando unir esse eixo de avanço com os movimentos que estão sendo observados ao norte de Novo Oleksandrivka, numa tentativa de atacar Yablonivka e Alexandro Kalinove, para depois tentar se aproximar da poderosa e fortificada Konstantinivka, a partir do sul. Tudo isso ainda precisa ser observado com cautela. Também será importante ver como a heróica defesa ucraniana irá reagir à perda de Stara Mykolaivka. Será extremamente interessante observar como esse setor da frente se reorganizará,
considerando a bravura dos defensores da Ucrânia. Aqui neste canal, dividimos os objetivos do exército russo nesta área em 3 etapas: curto, médio e longo prazo. Em curto prazo, o objetivo era capturar Stara Mykolaiivka, o que de fato ocorreu. Em médio prazo, os russos buscam capturar os flancos de Toretsk. E em longo prazo, o objetivo declarado é chegar a Konstantinivka, a partir do sul. Falta muito para que os russos possam sequer pensar em cumprir os objetivos de médio e longo prazo, tanto em termos de território quanto em distância. No entanto, muitas vezes, o alcance de um objetivo de curto prazo pode desencadear movimentos que eventualmente aproximam um dos lados dos seus objetivos mais ambiciosos. Será necessário observar se isso acontecerá agora. O ponto mais importante neste momento é acompanhar se o exército ucraniano conseguirá estabelecer uma nova linha defensiva eficaz. E, se isso ocorrer, o que é bastante provável, dada a resiliência histórica das forças ucranianas, os russos poderão encontrar obstáculos muito difíceis de superar. Caso contrário, haverá risco de que os russos avancem mais neste setor do fronte. Outro ponto fascinante será acompanhar o que acontece com toda essa área de terreno aberto. Ainda que seja difícil de defender, também é extremamente complicado avançar por um terreno assim, especialmente quando os ucranianos conhecem cada palmo e preparam emboscadas com maestria. Tudo isso será observado nos próximos dias. É evidente que se os russos empregaram tanto esforço para capturar Stara Mykolaiivka e pressionar os flancos, é porque pretendem continuar avançando. No entanto, as perdas que sofreram nesse processo foram expressivas. Isso mostra o alto custo da agressão russa diante da resistência feroz ucraniana. Tanto fontes russas quanto fontes ucranianas indicam que o objetivo do Kremlin seria alcançar Konstantinivka. E como já comentamos várias vezes, Konstantinivka é uma cidade de importância estratégica enorme dentro desta parte do fronte. É um centro logístico vital para as operações ucranianas. Os russos já começaram a bombardeá-la, mas os ucranianos há muito tempo vêm se preparando para essa eventualidade. Agora, precisamos falar de outra área que foi muito comentada durante certo tempo, mas que não tem sido tão abordada nas últimas semanas: a zona de ruptura do exército russo em direção a Nove. Ali, inicialmente, houve uma grande concentração de tropas russas, seguida por um avanço súbito que resultou na queda de diversas localidades. Após isso, a situação ficou relativamente estática. Este foi um momento extremamente difícil para o exército ucraniano, que enfrentava uma situação de desvantagem numérica e em equipamento nessa região específica. Contudo, como sempre ocorre quando se trata da Ucrânia, a situação começou a mudar. De um momento para outro, os avanços russos cessaram e os ucranianos passaram a resistir com firmeza. A razão exata para a estagnação russa ainda é incerta, mas se fosse para especular, poderíamos dizer que os russos desviaram seus esforços para atacar a localidade estratégica de Torsk. Torsk tem sido um osso duro de roer para os russos. Apesar de terem atacado repetidas vezes, nunca conseguiram capturar completamente essa localidade. E nos últimos dias, voltaram a tentar, com ataques renovados. No entanto, mais uma vez, os defensores ucranianos provaram seu valor. Os russos até capturaram alguns setores pontuais, mas não conseguiram ir além disso. Há sinais de que recursos que estavam sendo direcionados à ofensiva em Nove foram redirecionados para Torsk. E, como o ataque ali também fracassou, isso acabou afetando toda a ofensiva russa na região. A iniciativa que os russos pareciam ter foi severamente comprometida. Nas últimas horas, fontes diversas começaram a relatar novos avanços russos neste setor. Em primeiro lugar, foi relatado que, a partir de Nove, o exército russo teria conseguido entrar com mais força em Hidkodub. Ainda que os russos já tivessem pisado nessa localidade antes, agora parece que conseguiram consolidar o controle sobre partes maiores dela. Além disso, relatam ter capturado certas posições ao sul de Nove, o que teoricamente os colocaria mais próximos de uma nova linha de contato. Mas, como sempre, cada metro que avançam é pago a um preço alto, e os ucranianos continuam impondo baixas e perdas materiais pesadas aos invasores. A localidade de Selena Dolina, que agora pode ser atacada a partir de 2 direções, do norte, a partir de Ipove, e do leste, a partir dessas novas posições,
entra em uma nova fase de perigo. No entanto, isso não significa necessariamente que veremos uma ofensiva russa de grande escala neste setor. Falar de uma retomada da iniciativa por parte das tropas russas neste ponto é ainda algo prematuro. É preciso acompanhar cuidadosamente como este setor vai se desenvolver nos próximos dias. Só então será possível avaliar se realmente há uma ofensiva consistente sendo iniciada ou se estamos apenas diante de avanços isolados. Avanços estes que ocorrem frequentemente ao longo de toda a linha de frente, mas que são repelidos com coragem pelo exército ucraniano. Por fim, para encerrar a análise da linha de contato, vamos até a região de Sumy, onde foi relatada a ocupação russa da localidade de Vylody. O exército de ocupação conseguiu entrar ali, mas a resistência ucraniana causou-lhes perdas e atrapalhou seus planos. Durante as últimas horas, outras fontes, como Suyak Maps, relataram um novo avanço russo neste setor. Fontes ucranianas também confirmam movimentações nas imediações, relatando que tropas russas teriam entrado na localidade de Volodymyvka, além de estarem tentando avançar para Vodolazh, que se encontra mais a leste de Volodymyvka. Trata-se de 2 dias consecutivos de tentativas de avanço na região de Sumy. É importante lembrar que há tempos os russos vêm tentando realizar ações ofensivas nessa direção. Contudo, tais ofensivas não têm produzido ganhos relevantes. Pelo contrário, têm sido marcadas por lentidão, escassa progressão e inúmeras baixas. Aquilo que já foi um movimento contínuo transformou-se nas últimas semanas e meses em avanços fragmentados e esporádicos, facilmente contidos pelas forças de defesa ucranianas. Essas ações ofensivas, no entanto, continuam. E as fontes ucranianas, que anteriormente quase não comentavam as tentativas de incursão russas em Sumy, mesmo quando acompanhadas de imagens geolocalizadas e registros fotográficos, agora falam com mais frequência sobre o tema. Isso pode indicar que, junto aos pequenos avanços que vêm sendo registrados, há uma tentativa de reiniciar atividades ofensivas. Contudo, a Ucrânia segue em alerta, com defesa ativa e pronta para contra-atacar com força redobrada. Ainda é cedo para prever o que realmente vai acontecer nas próximas semanas. Autoridades ucranianas, fontes russas e também meios de comunicação ocidentais já haviam alertado repetidamente sobre a possibilidade de uma nova ofensiva russa, com alta probabilidade de ocorrer especificamente na região de Sumy. Porém, como sempre dissemos, muitas vezes fala-se sobre ofensivas em diferentes pontos da linha de frente. É preciso cautela para separar os rumores da realidade. Mesmo assim, Sumy tem sido, com certeza, o setor mais comentado nos últimos tempos. E é importante lembrar também as recentes declarações de Vladimir Putin sobre a criação de chamados colchões de segurança nas áreas de fronteira, algo que pode estar indicando que Sumy se tornou um objetivo prioritário da Rússia a médio prazo. Não se trata da conquista de toda a região, mas sim de capturar parte de seu território para criar zonas tampão, ou até mesmo para tentar desviar tropas ucranianas de outras áreas mais sensíveis do fronte. Essa movimentação ainda é parcial, mas pode ser interpretada como uma extensão das ações ofensivas que já haviam sido iniciadas mais cedo neste ano. Ao consultar diretamente as fontes confiáveis, muitas das quais estão disponíveis na descrição do vídeo, percebemos que há sim muitos rumores circulando. Porém, como sempre, o mais prudente é observar os fatos e reagir com base no que realmente se concretiza no campo de batalha. Há, de fato, um aumento importante no volume de relatórios e rumores sobre uma possível ofensiva russa que poderia ocorrer nas próximas semanas ou meses. E como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Mas mesmo assim, o fator surpresa continua sendo uma característica marcante dessas operações. Muitas vezes os ataques ocorrem em locais inesperados. Um exemplo clássico é o próprio caso de Sumy. No ano passado, falava-se muito sobre uma grande ofensiva russa contra essa região. Mas o que aconteceu foi o contrário. A Ucrânia surpreendeu o inimigo e lançou uma poderosa ofensiva a partir de Sumy, avançando contra Kursk. Existem diferentes versões sobre o que aconteceu. Algumas sugerem que os russos estariam preparando algo contra Sumy, mas os ucranianos se anteciparam, realizaram desminagem e iniciaram sua própria operação com precisão e força. O ponto aqui é que sempre haverá algum nível de surpresa em tudo isso. Os rumores existem.
há movimentações visíveis e é possível que vejamos algo acontecer em breve em relação a Sumi. Mas a Ucrânia, como sempre, está preparada para resistir, responder à altura e virar o jogo mais uma vez, como já fez inúmeras vezes desde o início da invasão russa. E por hoje é isso. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha uma tarde excelente e nos vemos no próximo vídeo.